Power Rangers sempre trouxe combates épicos e, ao longo dos anos, apresentou uma infinidade de power-ups, aquelas evoluções que deixam os Rangers ainda mais fortes. Mas com tantos já vistos nas temporadas, muita gente se pergunta: quais são os mais poderosos de todos? No vídeo de hoje, a gente responde essa pergunta com o ranking dos power-ups mais poderosos da franquia, do menos ao mais impressionante. Abrindo nossa lista, temos o modo Ultra. Esse power-up oferece um arsenal completamente renovado, com ataques muito mais poderosos e habilidades de fogo impressionantes. A armadura não só melhora a estética, como também aumenta muito a resistência e defesa dos Rangers. Mas o diferencial está em sua habilidade especial. Ela é aparentemente capaz de desacelerar a percepção de tempo dos inimigos, permitindo com que os Rangers ataquem seus oponentes enquanto eles não podem fazer muita coisa, como foi o caso contra o Vrak. Isso talvez seja polêmico, mas sim, eu acredito que as luzes de Orion sejam capazes de vencer o modo Ultra. Por mais que comparado aos próximos power-ups que veremos, as luzes de Orion não possuem uma escala de poder tão elevada, elas não ficam para trás. Algo que não afeta a escala, mas eu gostaria de mencionar, é que diferentemente de outros power-ups que brilham na entrada e depois só levam porrada, os Rangers raramente perdiam com as luzes de Orion. Na maioria das batalhas era vitória garantida. As luzes de Orion aumentavam bastante os atributos físicos gerais dos Rangers. Leo destruiu o Traiçoeiro com esse poder. E além disso, capacita um ataque onde os Rangers se transformam em energia e podem atravessar seus inimigos e destruí-los com muita facilidade e velocidade. E é justamente por isso que eu acredito que ele seja superior ao modo Ultra. Em 11ª posição, Dino Aço. Ele aumenta significativamente os atributos físicos dos Rangers, habilidade de combate e concede um arsenal capaz de destruir criaturas gigantes. Lembrando que, pelo que foi mostrado na série, isso é limitado a bonecos de massa. Tyler foi capaz de levantar um monstro com uma única mão e arremessá-lo para longe com um chute. Eu acredito que, por mais que as luzes de Orion sejam muito rápidas, elas não seriam fortes o suficiente para derrotar o Dino Aço. Então, ele venceria por ter mais resistência e ser mais forte fisicamente, principalmente em um confronto direto. Aqui vai uma forma que muitos podem não esperar nessa lista, principalmente acima do Dino Aço, mas em 10º lugar, temos o modo Super Dino. Quero deixar claro que estou considerando especificamente o modo Super Dino do Trent. Isso é mais por conta de compatibilidade, e eu vou explicar o porquê. Mais pra frente nessa lista, vocês verão o modo Triássico, e para quem não lembra, o Ranger Branco Maligno foi capaz de lutar contra esse modo. Ele venceu? Não, mas ainda assim foi capaz de rivalizar contra. Então, como o modo Triássico está entre os mais poderosos, por que o modo Super Dino do Ranger Branco não entraria na lista, sendo que ele é capaz de rivalizar contra um dos power-ups mais poderosos da série? Não estamos falando do Trent nesse vídeo, mas na forma base, ele foi capaz de vencer o Ranger Branco Maligno no modo Super Dino. Mas vale mencionar que ele estava enfraquecido. Da mesma forma, Trent foi capaz de rivalizar com ele. O modo Fera X, que aumenta brutalmente as habilidades específicas de cada Ranger. Ravi se torna muito mais forte fisicamente, a ponto de conseguir criar objetos sólidos a partir do chão ou das paredes com as suas próprias mãos. Devon ganha um impulso extremo de velocidade e ainda pode se transformar em um guepardo para aplicar um golpe final muito poderoso. Já Zoe passa a ser capaz de andar no vácuo, saltar alturas enormes e recebe um grande upgrade em suas habilidades de combate. É um modo que altera completamente o nível de desempenho em campo, tornando cada Ranger muito mais letal em sua especialidade. E esse modo tem muitas coisas interessantes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais profundo analisando as habilidades desse modo. E agora, Dino Charge entra novamente com a Dino Armadura X. A Dino Armadura X é um power-up muito mais potente do que o Dino Aço. Essa armadura possui um arsenal extremamente forte e ataques devastadores, capazes de abrir um caminho no solo rochoso. O modo Super Dino com certeza não resistiria a isso. Por outro lado, o modo Triássico apresenta algumas capacidades físicas de nível Megazord, como já foi mostrado. E para deixar claro, o modo Triássico não é de fato apenas um Battleizer. Existe a transformação e a armadura, que aí sim é o Battleizer. Os pontos mais fortes desse power-up são suas habilidades, como lutar no espaço sideral e possuir uma dimensão própria, onde ele possui vantagem contra seus inimigos. Mas esse não é o caso de sempre. Como eu já mencionei, o Ranger Branco já foi capaz de dar um certo trabalho para esse modo, mesmo em sua dimensão. Esse modo é muito poderoso,
mas não torna o Connor invencível ou superior a qualquer oponente. De fato, ele é mais forte e poderoso que a Dino Armadura X, e tem tempo suficiente para vencê-la. Acima, temos o modo Mestre da Selva. Todo mundo sabe que Fúria da Selva é uma equipe muito poderosa, e seu modo Mestre da Selva só faz deles mais poderosos ainda. Sua movimentação melhorou muito com esse modo. Eles eram capazes de voar, sua velocidade de combate é absurda e seus ataques eram tão absurdos que chegavam a criar ondas sonoras de pelo menos 3 metros de raio. O Theo foi capaz de chutar uma pedra enorme para muito longe com facilidade. Não vejo o modo Triássico conseguindo acertar ataques efetivos no Mestre da Selva, e por esse motivo, ele perderia rapidamente. O modo Super Samurai concede aos Rangers um aumento massivo de poder, permitindo a execução de ataques finais extremamente destrutivos. Jaden, nesse estado, conseguiu enfrentar o Mestre Zendred, mesmo que enfraquecido, ainda era claramente superior ao modo, e mesmo assim, Jaden foi capaz de se manter de pé e lutar contra ele. Mia conseguiu ferir o Serrator, que é o inimigo mais poderoso da temporada depois do próprio Zendred. Kevin chegou a explodir o monstro com seu golpe final, demonstrando o nível ofensivo elevado do modo. Esses são apenas alguns dos feitos que os Rangers realizaram utilizando o modo Super Samurai, que também proporciona um aumento considerável de velocidade e até a capacidade de voar temporariamente durante os ataques. Apesar do modo Mestre da Selva ser muito rápido e forte, o modo Super Samurai tem poder e armamento mais poderoso, e poderia vencer em um confronto direto, mas é claro que não seria fácil. Como eu já falei sobre o modo Super Samurai, é importante mencionar o modo Tubarão de Ataque, que é ainda mais poderoso. Ele demonstra ataques claramente superiores e sua espada ganha a habilidade de se esticar por longas distâncias, oferecendo um alcance enorme, permitindo atacar inimigos de longe sem precisar se mover. Acima dos power-ups de Samurai, temos o modo lendário de Super Mega Force. Alguns podem achar que isso é uma habilidade, mas também está na categoria de power-ups de Power Rangers, então eu resolvi considerar. Por mais que os Super Mega possam se transformar em todas as equipes anteriores e no máximo usar seus power-ups, eles não são capazes de usar todos os seus poderes, o que é uma desvantagem. Mas a questão é que eles também têm uma vantagem, que basicamente é, entre aspas, fazer equipes anteriores ficarem mais fortes. Isso acontece quando eles se transformam em Turbo, Zell e Mighty Morphin, por exemplo. Esses ataques e velocidades são brutais, aquelas equipes não são tão fortes assim. Esse é o poder do modo lendário, e é por isso que eles venceriam os power-ups anteriores, porque eles são muito fortes fisicamente e sua velocidade nem se fala. Abrindo o top 3, temos o modo dourado do Orion. Esse modo deixa o Orion muito mais forte e habilidoso em combate, elevando seu nível a um patamar completamente novo. Ele canaliza parte do poder de todos os sextos Rangers anteriores até aquele momento, o que já garante uma vantagem absurda. Seu golpe final é brutal, tanto em poder quanto em impacto visual, e ele ainda pode invocar alguns desses sextos Rangers lendários para ajudá-lo no ataque, criando uma ofensiva em grupo praticamente impossível de resistir. Pode parecer um Battleizer, mas não é. E no topo da lista está o modo Superstar, um power-up simplesmente insano. Ele aumenta drasticamente a força do Levi, concede uma velocidade absurda e desbloqueia novos ataques extremamente poderosos. Seus golpes são tão impactantes que o Superstar teve mais destaque do que a própria armadura Leão de Fogo, que é o Battleizer oficial da temporada. Mesmo sendo um dos power-ups mais fortes já vistos, ele não é tão lembrado, principalmente por fazer parte de uma temporada que muita gente no fandom não curte tanto. Mas revendo, é impossível ignorar o quão apelão ele realmente é. Essa foi a lista e esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, comentem. Até o próximo e falou!